Eu queria começar esse vídeo aqui lendo pra vocês um texto que eu escrevi uns dias atrás, né? Chamado Cenouras Caralhudas. Vai fazer sentido. Durante toda a minha vida, trabalho, estudos e faculdade vinham em primeiro lugar. E no resto do tempo vinha a minha vida. O problema é que desde que eu saí da escola, ali por volta dos meus 16 anos, nunca mais sobrou tempo. A última vez que eu tomei uma decisão com base no que eu queria fazer foi quando eu decidi cursar biologia. Desde criança eu sempre amei animais, plantas e sempre dizia que queria ser um cientista. E desde que eu anunciei isso pra minha família, eu escutei todo mundo ao meu redor dizendo que era uma péssima ideia, porque aquilo não dava dinheiro. Até meu pai, que foi quem mais me apoiou, sempre dizia pelas minhas costas: deixa ele quebrar a cara e aprender sozinho. Na época eu já trabalhava com design gráfico, fazia sites em WordPress e outras besteirinhas. E foi o que me ajudou a sobreviver à faculdade. Eu morava numa república de 3 quartos com 7 pessoas. Meu pai pagava a minha parte do aluguel, eu recebia auxílio da universidade e ainda uma bolsa de R$400. Eu passava perrengue, mas dava pra sobreviver. Até que em menos de um ano, meu irmão morreu, meus pais se separaram, meu pai ficou desempregado, Bolsonaro entrou no poder e cortou os auxílios da universidade e a minha bolsa de pesquisa acabou e não foi renovada. Mas tudo bem, eu trabalhava com design antes. Era só pegar alguns serviços por fora, pelo menos pra eu não ser um peso pro meu pai. Aí a pandemia veio, as aulas pararam e eu nunca mais fiz nada por mim. Nessa época, quando as pessoas perguntavam meus planos de vida, eu sempre dizia: eu vou para onde o sol brilhar mais forte, que nem uma planta. E deu certo. Nos últimos anos eu cresci muito, voltei a trabalhar com design, me profissionalizei, recebi uma proposta de trabalho no Sudeste, me mudei para Vitória, fiz muito dinheiro, conheci milionários e bilionários, prestei serviço para empresas gigantes como Volkswagen, Stone, Oakberry. Comecei a namorar, comprei um apartamento, a gente foi morar junto e depois de 5 anos que eu abri mão dos meus sonhos e tomei todas as decisões da minha vida seguindo os moldes conformes da sociedade, eu adquiri burnout, hipertensão, um relacionamento abusivo, dívidas, traumas e calvície. E agora eu consegui voltar para o mesmo lugar que eu estava antes de começar tudo. Eu voltei para casa dos meus pais, sem um centavo, solteiro, desempregado. Com a única diferença é que agora eu tô com o nome sujo e devendo pro banco. Nesses últimos anos eu achava que tinha entendido como a vida funcionava. Abra mão dos seus sonhos, faça as coisas mesmo sem gostar e se contente com o que a vida te der. O problema é que a ficha caiu que eu vou morrer. E essa é a única vida que eu tenho. Então não consigo mais me contentar com meio punhado de migalha que a vida me dá. Tudo bem que eu não quero mais aquela mesma vida que eu queria quando era criança. Apesar de ainda amar biologia e amar estudar e aprender, se é pra sonhar, se é pra ter o trabalho de me iludir com a vida que eu talvez nunca tenha, então que seja uma vida perfeita. Se é a cenoura na frente do burro que faz ele andar, eu vou pegar a cenoura mais grossa, suculenta e veiuda e vou botar ela tão longe que o burro vai preferir morrer tentando pegar ela do que desistir. Porque mesmo que ele nunca alcance, eu tenho certeza que ele vai chegar muito longe. Esse texto eu escrevi ele dia 7 de setembro. Poucos dias antes do meu aniversário. Meu aniversário foi dia 9/9. E foi uma data relativamente simbólica pra mim, porque quando eu fiz 25 anos, eu senti que minha vida tinha acabado. Eu juro pra vocês, cara, eu tive as piores crises existenciais da minha vida. Setembro do ano passado, eu comecei a questionar, né, todas as minhas escolhas de vida, onde todas elas estavam me levando, num relacionamento horrível, trabalhando numa área que eu não queria, que não era o que eu queria, no meio corporativo, sabe? Basicamente, eu tava trabalhando com o inimigo, né? Eu acabei virando uma cadelinha do capitalismo. Aí, cara, eu tive nessas crises existenciais e aí as coisas começaram a dar errado. De outubro do ano passado, mais ou menos. Logo quando eu fiz realmente, né, 25 anos. Foi uma virada de chave muito grande. As pessoas falam da questão do desenvolvimento do lobo frontal. Eu sinto que o meu só aconteceu agora nessa reta final, no segundo semestre, né, dos meus 25 anos. Mas desde o início foi uma pirocada atrás da outra, cara. Foi complicado, bicho. E isso me fez ter muitas crises existenciais, ter muitos ataques de pânico, ter muitas crises de ansiedade. Me fez repensar tudo na minha vida. E eu vi que cada dia que passava eu tava mais longe de onde eu queria estar, sabe? Só que eu sinto que aconteceu uma coisa que não é muito falado. O meu eu criança morreu e eu nunca descobri quem era o meu eu adulto. Teve aquele período de transição ali da adolescência que as pessoas falam que é pra gente formar os nossos gostos e tudo mais. Só que comigo não aconteceu bem assim. Na minha adolescência eu não sinto que eu refinei os meus gostos de infância. Eu sinto que eu mudei muito, cara. Eu deixei mesmo de gostar das coisas. As coisas que eu defini a minha personalidade, eu falava, cara, eu sou essa pessoa, com base nos meus gostos, mudaram, né? Inclusive os meus sonhos mudaram. Porque eu fui redescobrindo o mundo, né? Eu descobri uma área que eu não imaginava que eu fosse gostar tanto, que foi a parte da escrita, né? Quando eu trabalhava com design, eu acabei entrando para a área do marketing. Acabei conhecendo a área do copyright, né, que é a escrita publicitária, gostei muito. Foi meu primeiro contato assim com escrita de forma profissional. Eu tive uma facilidade muito grande porque eu sempre gostei muito de ler, sabe? Quando era criança, eu tinha meio que essa ideia, né, tipo, poxa,
Eu queria ser escritor, mas eu pensava que era uma coisa que eu só ia conseguir quando eu fosse muito velho, sabe? E eu queria ser escritor, tipo o Harari, que é quem escreveu Sapiens, sabe? Eu queria escrever livros assim, livros mais investigativos, livros mais jornalísticos, sabe? Livros mais científicos, só que digeridos de uma forma mais popular, você tá entendendo? Apesar de também gostar muito de ficção. E aí eu veio o Cosidone, que é onde eu acredito que a maioria de vocês que estão me assistindo tenham me conhecido, né? Foi pelo Cosidone, que foi onde eu pude experimentar, escrever ficção, criar ficção, porque eu achava que eu não tinha capacidade, entendeu? Eu sempre gostei de ficção, de histórias fantasiosas, mas eu nunca achei que eu tivesse capacidade de escrever elas. Eu nunca me imaginei com essa criatividade. E aí lá eu pude experimentar o prazer que é criar algo. Criar arte, basicamente, né? Criar algo que só existe na minha cabeça. E compartilhar com as pessoas. E eu vi o quanto que isso era bom. E nesse meio tempo foi quando eu voltei a me consultar com o meu psicólogo, por conta de tudo, né, do relacionamento e tudo mais, no início desse ano, né, no segundo semestre já dos meus 25 anos, e ele recomendou começar a escrever diários, né, que inclusive eu tô tentando encontrar uma palavra diferente para usar, porque eu acho diário uma palavra muito infantil. Tenho vergonha de falar para as pessoas que eu tenho diários. Escrevi no meu diário esses dias, eu queria uma palavra diferente, inclusive se você souber, fichário, né? Eu falo nos meus caderninhos, quando tem uns caderninhos ali eu escrevo às vezes. E aí o meu psicólogo, ele recomendou eu escrever textos mais introspectivos, né? Crônicas, poemas. E eu venho gostando muito, cara. Foi impressionante, eu sempre eu era aquela pessoa que eu era contra a poesia, sabe? Eu achava ridículo, tipo, poxa, eu era senso comum, né? De olhar, ver aquela poesia bosta de Instagram que a galera compartilha, aquelas poesia merda que tem no Tumblr, que tem no Pinterest, tá ligado? Você fica, caralho, que lixo, como é que alguém gosta dessa porcaria, sabe? E achava automaticamente que poesia era uma merda, né? Assim como a maioria das pessoas que tem essa concepção de que poesia é um lixo, pelo mesmo motivo. Só que aí coincidiu de, por eu estar fazendo terapia, ter voltado para o psicólogo, de eu ter esse estalo de que, cara, eu não gosto mais das coisas que eu achava que eu gostava. A vida vinha muito cinza, porque eu vinha tentando forçar. Eu deixei de gostar daquelas coisas que eu gostava quando era criança, que eu achava que definiam a minha personalidade, e eu forçava, tentar voltar a gostar, e eu ficava naquela, tipo, cara, eu não gosto mais disso, meu Deus, eu tô perdido, eu não tenho mais personalidade, o mundo é cinza, não faz mais sentido. Só que, pra minha sorte, eu tive orientação de um profissional que ele falou que isso era normal, e que o problema é que eu tava tão imerso naquela vida de trabalho. Cara, eu realmente trabalhava assim de domingo a domingo. Eu acordava de 4 horas da manhã para pegar 3 horas de ônibus para ir pro trabalho. Fora a faculdade também, que eu não tinha mais tempo de fazer nada por mim, de lazer. Então, foi naquela idadezinha crítica do fim da adolescência e o início da vida adulta, né? Da juventude adulta, que morreu a minha criança, eu não sabia mais quem eu era, né? E aí eu decidi começar a reexperimentar o mundo, né? Reconhecer as coisas. Ouvi estilos de música que eu não gostava quando era criança, assisti coisas que eu não gostava quando era criança, e nesse meio veio a questão de ler poesia, né? Poemas e crônicas, literatura brasileira, que eu tinha um certo preconceito por conta da escola. Eu culpo 100% a escola, tá? Literatura brasileira é sensacional. Eu sempre gostei de Machado de Assis, mas eu venho redescobrindo, inclusive eu ganhei de presente esses dias esse aqui da Cecília Meirelles, de crônicas dela. Bem legal, cara. Eu conhecia pouco dela, eu não gostava muito porque era muito bucólica, sabe? Só que é aquela coisa que a gente viu quando era criança, né? Na escola, a gente não entende a profundidade, né? E aí quando a gente é adulto, a gente vê que é algo que um adulto escreveu para outro adulto, né? E aí a gente consegue se identificar mais, a gente consegue entender melhor e aquilo ressoa mais. Eu fico muito feliz de ter dado essa segunda chance. E aí teve uma outra coisa também. Foi tudo um efeito dominó, sabe? Eu ter chegado nesse raciocínio que eu cheguei, que é o que eu vou falar pra vocês, e aí o vídeo vai começar mesmo. A gente tá meio que só na introdução ainda. Mas teve uma questão que foram as redes sociais. Eu comecei a perceber o quanto que as redes sociais fazem mal pra gente, o quanto que elas danificam o nosso psicológico, sabe? O quanto que elas destruíram a nossa capacidade de focar. Porque isso, quando eu comecei a experimentar essas coisas novas, rever filmes que eu não gostava, músicas que eu não gostava, eu percebia que eu não conseguia, sabe? Eu sentava, eu ficava agoniado e eu achava, tipo, eu não tô gostando, eu vou pular. E aí eu descobri que isso era a minha habilidade de focar, que tinha sido completamente destruída pelas redes sociais, pelos vídeos curtos, sabe? E isso não só as redes sociais, mas as novelas hoje em dia, os filmes de hoje em dia, as séries de hoje em dia, eles tentam destruir o seu foco ao máximo, né? Com cortes cada vez mais curtos, até os vídeos do YouTube que você assiste, você vê o MrBeast,
É um corte a cada 2 segundos, é 2 cortes por segundo. É um negócio assim, cara, é doideira. Então, tipo assim, nessa onda, eu comecei a voltar a ler mais. Já era uma coisa que eu gostava, eu já vinha me sentindo frustrado que eu não vinha fazendo isso. Voltei a ler mais, na época eu já estava escrevendo esses diários, e acaba que uma coisa leva a outra, né? A prática leva à perfeição. E eu fui melhorando muito, por estar lendo coisas muito boas. Clarice Lispector, Cecília Meirelles, Machado de Assis, Guimarães Rosa, enfim, cara. E aí o que eu queria dizer era que quando foi se aproximando o meu aniversário de 26 anos, eu comecei a lembrar de como tinha sido fazer 25. Aí, todos aqueles pensamentos de que a minha vida tinha acabado, de que eu tava jogando a minha vida no lixo, todas aquelas insatisfações voltaram, né? Voltaram aquelas lembranças daquela época. E eu comecei a pensar, puxa, passou um ano desde aquilo, eu não fiz nada. Tudo bem que a minha vida, ela espiralou em bosta, né? Eu desci pelo ralo, assim, cara, num movimento circular, tá entendendo? Lento e circular, e eu fui sendo levado pela descarga até o fundo da fossa. Então eu me dou meio que esse desconto, essa colher de chá. Só que ao mesmo tempo, mesmo que isso não tivesse acontecido, eu fiquei pensando, tipo, cara, será que eu teria feito alguma coisa pra mudar de vida? Provavelmente não. Por quê? Porque, cara, a gente mudar de vida não é uma coisa que acontece de forma secundária, sabe? Não dá pra você querer que aconteça uma coisa na sua vida se você não está lutando e correndo atrás dela. E eu falo por mim, eu percebi a quantidade de coisas que eu já fiz contra a minha vontade que deram certo. Sabe, tipo, ter conseguido um emprego no Sudeste. Eu lembro que eu botei na minha cabeça, cara, eu quero me mudar para o Sudeste, para São Paulo, porque é lá onde rola dinheiro, tudo mais, empreendedorismo, babá. E fui atrás, tá ligado? E consegui me mudar sem dinheiro, tá ligado? Consegui fazer o negócio dar certo. Sabe, deu um jeito, dá-se um jeito. Quando a gente quer as coisas, a gente consegue encontrar um jeito. É claro que não vai ser aquela coisa ideal, perfeita, como a gente quer, mas alguma coisa nessa linha de raciocínio a gente consegue, né? E aí eu fiquei pensando, caramba, se eu conseguir conquistar uma coisa que eu não queria, imagina eu fazendo esse esforço para conquistar uma coisa que eu quero. Agora que eu sei o que é que eu quero, porque antes eu não sabia, no início dos meus 25 anos, ali dos meus 20 aos 25 eu tava muito perdido, né? Eu vim tendo essas crises de identidade, não saber mais quem eu era. E agora que eu sabia, que eu sei quem eu sou, o adulto que eu virei, e as coisas que eu quero, e a vida que eu quero pra mim, eu posso correr atrás disso, sabe? E foi por isso que eu decidi fazer esse vídeo, né? Porque dia 7 foi quando eu tive essa epifania. Dia 9 era o meu aniversário. Eu ia começar os meus 26 anos, né? E aí eu decidi tirar um ano da minha vida, cara. Documentar um ano da minha vida pra ver onde é que eu vou chegar. Eu decidi separar 3 coisas, 3 metas que eu gostaria de batalhar todos os dias. Coloquei metas diárias pra chegar mais perto desse sonho. E pra sorte de vocês, eu tenho um diário, eu documento, né, agora tudo que eu venho fazendo e eu quero compartilhar com vocês, cara. Eu quero fazer episódios semanais mostrando tudo que aconteceu na semana nessa jornada para tentar alcançar os meus sonhos. Basicamente é só né, ser escritor. É uma coisa que eu venho gostando muito, que eu percebi que foi uma constante na minha vida, né, escrever sempre foi uma constante. E eu tive esse despertar e eu fiquei tipo, caramba, era isso, né? Minha vocação era essa desde o início, eu não sabia. E agora eu fico muito feliz de ter clareado isso, ter entendido isso. E eu acho que foi um privilégio. E eu deveria aproveitar isso. E eu queria aproveitar que a minha vida simplesmente deu tudo errado. E eu voltei pra casa dos meus pais com a mão na frente e outra atrás, devendo pro banco, caramba. Só que, cara, eu queria aproveitar que eu tô na bosta e tentar ressignificar isso de alguma forma, né? Tentar ver como uma oportunidade. Eu sou totalmente contra essa ideia de que você tem que olhar o lado bom de tudo. Eu detesto positividade tóxica. Porém, tudo depende como a gente encara essa merda, né? E aí tem aquela frase, acho que é do Confúcio, né? Que ele fala que uma cumbuca é mais útil quando ela tá vazia, né? E hoje a minha cumbuca tá vazia, infelizmente. Então, cara, eu separei na minha vida 3 coisas que eu quero focar. A primeira é a carreira como escritor. A segunda é uma vida mais saudável, porque nos últimos anos eu engordei 15 quilos. E esses 15 quilos estão cobrando hoje, tá ligado? Com 26 anos, poxa, tudo dói. Meu joelho, minha coluna, meu pescoço, cara, horrível. E o outro era a minha vida financeira. Então eu tinha separado essas 3 áreas na minha vida para passar um ano, eu coloquei metas diárias. A ideia era ficar um ano focando nelas, todos os dias, né? Esse vídeo aqui ele só vai fazer sentido daqui a um ano. Daqui a um ano é que eu vou saber se deu tudo certo, né? Se der certo, eu espero ter continuado postando esses vídeos semanalmente. Porque a economia hoje em dia tá tão ruim que às vezes vale mais a pena seguir seus sonhos mesmo, né?
Em breve estarei postando o vídeo aí de uma semana. Infelizmente, está dando a minha hora. Se inscreva no canal. E pega no meu pau.